Está começando o Mesa dos Notáveis, seja muito bem-vindo, ouvinte, que alegria receber cada um de vocês nesta tarde de sexta-feira. Hoje nós vamos falar de algo muito especial para abençoar a sua vida e eu quero já de antemão dizer a você que está conectado para que você participe enviando mensagens, manda inclusive para alguém que quer e precisa ouvir o tema de hoje, o link do YouTube para que ele participe conosco também. Sou Guilherme Rigonato e eu tenho a alegria de estar presidindo esse programa que tem uma mesa de verdadeiros notáveis. Só para dizer que hoje é o dia de você organizar os seus negócios. Atenção, porque existe muito dinheiro na mesa e você está deixando passar. Isso é conversa para boi dormir. Bom, enquanto você dormia, tem outros que estão levando a boa por causa das oportunidades que aí estão. Óbvio que nem tudo são flores, é preciso ter um especialista para te ajudar. Vou falar sobre os financiamentos, crédito e planejamento financeiro no meio do cenário econômico atual. Enquanto alguns fazem uma tempestade no copo d'água, outros utilizam linhas de crédito para financiar o início do negócio, alavancar o seu projeto e, enfim, começarem a lucrar verdadeiramente. Comigo hoje, um dos maiores especialistas do Brasil quando o assunto é linha de crédito. Querido Ildefonso Camargo Júnior, ele além de economista, ele é graduado em Ciências Econômicas, tem aí sua carreira como professor, tanto no estado de Goiás, tem o seu mestrado em gestão empresarial e é consultor de linhas de crédito para poder ajudar grandes negócios, mas hoje ele vai ajudar todos os negócios que nos ouvem. Você que vende bolo de pote, você que é microempreendedor individual, você que é irregular, até você precisa ouvir esse programa para que você entenda a oportunidade que está na mesa. Primeiramente, querido Ildefonso Camargo, nosso economista, uma ótima tarde, obrigado pela presença de sempre, Ildefonso. Boa tarde. Boa tarde a todos, é uma honra novamente estar aqui participando da Vinha FM. Obrigado, Rigonato, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho a alegria, viu, Ildefonso, de te ver sempre no Mesa dos Notáveis há muitos anos. Eu vou lembrar aqui, tem mais de 10 anos que você vem aqui no programa, mais de 10 anos, bem mais. Que maravilha, para ver quantos assuntos já não foram discutidos aqui nessa mesa e o Ildefonso continua aqui atuando e cada vez mais brilhante, né? A última vez que nós estivemos juntos aqui, a gente falava sobre uma feira de supermercados que era a Agos, Super Agos, sobre as linhas de crédito para a rede de supermercados, né? Supermercadistas. Que maravilha. Eu tô até pensando aqui, Ildefonso, hoje tem pessoas que, né, na hora que eu fiz essa introdução, na hora já ficaram fixadas. Espera aí, tem dinheiro disponível de crédito para eu poder fazer o meu negócio alavancar? Como é que é isso? Tem muitas linhas de crédito disponíveis, né, Ildefonso? Existe várias linhas por diversos segmentos, né? Hoje, por exemplo, igual eu falei da rede supermercadista, que tem a parte da lanchonete, a parte de panificação, você pode pleitear tanto o FCO, que é o Fundo Constitucional, né? E também o Fungetur, que é na linha de turismo. Só para você entender, Guilherme, ou se você for fazer uma construção, você tem 5 anos de carência, mais 15 para pagar, total de 20 anos. E uma taxa aí de 5% o spread, mais o INPC, que está abaixo de 5%. Resumindo aí, 10% ao ano, entendeu? Então, 5 anos de carência, você dá para trabalhar bem e pode ter um capital de giro associado com o mesmo prazo, até 30%. Então, se você investiu aí 1 milhão, você tem 300 mil aí para colocar de giro no próprio negócio. É impressionante como existem aí muitas possibilidades. Óbvio que a gente está falando de grandes negócios e tem os pequenos também, que estão girando um capital inferior, mas vão ter também linha disponível. E os agentes de crédito, eles ganham dinheiro assim, emprestando, né? Isso, hoje nós temos uma excelente atuação da Goiás Fomento. A Goiás Fomento, todos nós sabemos, e que foi determinante em relação à pandemia, tomou iniciativa, né? Se você for convidar alguém da Goiás, eles vão falar para você que as maiores operações foram no período, né? Eles emprestaram bastante. Hoje tem o FAMP, que tem uma linha até 150 mil. Na Goiás Fomento, para micro, pequeno empreendedor, você pode operar até 30 mil reais, né? Empréstimo sem garantia, só com garantia do aval, e 50 mil aí para a empresa com garantia, sem garantia também, empresa limitada, né? Perfeito. Mas lá tem recurso, hoje o limite da Goiás somente chega a 2 milhões de reais. Tem a linha do FCO, tem a linha do Fungetur
E tem a linha da própria inovação, que é o InovaCred, que provisoriamente está suspensa até para retomar agora. Deve iniciar em maio, tá? Que coisa. Uma pergunta que todo mundo sempre diz, e só um especialista como você, Ildefonso, para responder. Vale a pena investir nesse momento em que nós temos a Selic tão alta, em que nós vemos aí um cenário de insegurança do futuro, né? O real frente ao dólar cada vez mais desvalorizado, e a gente fica pensando, e aí, invisto ou não invisto? Eu sou daquela teoria que enquanto uns choram, outros vendem lenços, que a crise, ela muda o dinheiro de mãos, mas eu quero ouvir da sua boca como que funciona para alguém que entende de economia fazer essa leitura atual do mercado. Esse cenário hoje é um cenário que vem há muitos anos, sempre altos e baixos, né? E a economia, ela é viva, né? Então hoje você está em crise, amanhã já não está, mas como você já tem uma empresa, qualquer empresário hoje, ele não está olhando muito para essa questão de crise. Sim. Ele está levantando cedo e o único objetivo dele é pagar boleto, entendeu? Sim. Então se você começar a preocupar, focar muito nos problemas, você não consegue ver oportunidades. E as oportunidades estão aí para todo mundo, sim, entendeu? Você tem que buscar, igual aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Sim. Então você Esse tem livro que é muito bom, muito né? bom, ele é rápido, né? Mas ele tem uma mensagem linda, porque você não pode acomodar. Então o empreendedor, né? Você sabe que o empreendedor, ele vem por duas situações, operador ou pelo amor, né? Às vezes ele vira empreendedor na marra, não tem outra oportunidade. Sim. Mas ele aprende, né? E se você observar, eles têm uma persistência e não há nada mais forte do que constância. Se o cara manter o ritmo, ter a persistência e ser resiliente, ele vai superar. As crises estão aí, não tem como fugir, né? Agora, a oportunidade segue o mesmo passo. O que você tem que buscar sempre, eu falo para vocês, não dar um passo maior, né? Ser comedido nas algumas ações, ser cauteloso, principalmente em endividamento a longo prazo. As taxas são altas, mas se você ganha bem, por exemplo, se tem uma margem boa no produto, não dá. Às vezes é melhor você pegar um valor, tá alto, um capital de giro, mas se eu não pagar um boleto, o meu fornecedor vai deixar de me fornecer. Sim. Eu tenho que pagar. O quanto que eu ganho em cima dessa mercadoria? Então, às vezes, vai chegar um período que você vai ter que reduzir a sua lucratividade, tá? Vai ter que manter para segurar, passar por esse cenário que às vezes não é um cenário muito positivo para alguns. Sim. Mas tem que pegar. O que não pode ocorrer, ele comprometer todas as finanças da empresa e não souber a formação de preço. Outro parceiro, todo mundo já sabe, né, que é um parceiro forte, que as pessoas devem explorar mais, deveriam explorar mais, é o próprio Sebrae. Hoje, né, você vai no balcão do Sebrae, você tem bons consultores, você pode pegar uma orientação para formar preço. O empresário tem que saber formar preço. E é impressionante que as pessoas, elas não percebem também o seguinte: tem uma ciência por detrás de tudo que é feito. As pessoas pensam que é tão simples quanto precificar assim, não, gastei tanto, então vou cobrar tanto. Não pode tirar da cabeça. É preciso fazer um cálculo em cima da porcentagem de lucro para eu entender tempo de prateleira, né, período de produção, custo de produção. Eu vou dar um exemplo. O picolezeiro não pode calcular o lucro do picolé sem calcular a energia que ele gasta com o freezer que gela o picolé, que mantém aquela conservação. Sim, ele tem um custo operacional, só o custo fixo, né? Isso. Tem que considerar isso. Aí eu já cansei, Ildefonso, de conversar com Uberes, motoristas de aplicativo, que não calculam seu lucro, incluindo custo de desgaste, custo de depreciação do carro, custos de mecânica e até custo de seguro ou proteção veicular. Eu acho interessante que o Uber, ele simplifica a vida dele assim: gastei tanto de gasolina, ganhei tanto do aplicativo. Gastei tanto de pastilha de freio, ganhei tanto do aplicativo. Só que o cálculo, ele é muito mais rebuscado, é preciso entender disso, né? Precisa. No caso deles, eles deveriam trabalhar em cima de quilômetro rodado. Qual é o custo por quilômetro rodado? Então ele tem que identificar. Igual eu te falei, o próprio Sebrae, ele tem um time que pode auxiliar em diversas áreas. E lá eles têm até o Sebrae Tech, que pode identificar a imagem, logotipo, a parte de comunicação, tem a parte de finanças. Então dá para atender os pequenos e os pequena e média empresa, né? Sim.
Partindo para as grandes empresas, nós temos cenários aí que vem mais nessa área de consultoria conosco, né? Que a gente pode dar o suporte. Mas, assim, a formação de preço, lembrando, quem define preço é o mercado. Sim. Né? Então, o que você tem que fazer? Tem que ajustar o preço do mercado, mas com a sua realidade. Não adianta também você acompanhar o mercado, sendo que tem dificuldade de bancar esse custo. Perfeito. Tá? Então, aí é um dos grandes erros. Às vezes a pessoa prepara muito a casa, gasta demais com mobília e esquece o serviço. Se você não trabalhar com essa operação completo, vai ter dificuldade. Por exemplo, o cara monta uma clínica muito bonita, gastou muito, aquisição da sala, reforma, tal, mas não tem dinheiro para manter pelo menos 6 a 1 ano. Sim. 6 meses a 1 ano. E aí depois ele fecha essa clínica. Aqui tudo que ele gastou vai vender a preço sucata. Sim. Vai perder o dinheiro. Ninguém vai adaptar e seguir. Talvez o cara vai aproveitar o ponto para outra área. Então, exato, as pessoas esquecem de computar aí o custo de capital. O que é o custo de capital? O capital de giro que ele precisa tocar e onde que vem esse capital de giro, né? Outro erro nosso, grande, comum para os empresários, ele pega, sai do serviço, pega um acerto, ou ele pegou uma herança, ou ele vendeu uma casa, pegou aquele dinheiro limpo, que é o dinheiro mais caro que ele tem, sim, e imobiliza o dinheiro. O que é imobilizar o dinheiro? Comprar uma máquina, reforma, faz todos esses gastos que o dinheiro não circulou, o dinheiro está parado. O que ele deveria fazer? Usar esse recurso, né, como até para obter uma linha de terceiro, uma linha de empréstimo com os bancos. Ah, mas eu vou pegar uma linha com o banco? Sim, mas você vai pegar um FCO por acaso aí, 11,5 mais ou menos, 11 e pouco. Uma linha aí de inovação que está 6,5, 6,6 ao ano, mais uma TR. Se você aplicar no próprio banco, usando como garantia, você tem 2 anos de carência no mínimo, isso, entendeu? Ou 3 anos. Sim. E pode aprender e rodar e trabalhar e com seu dinheiro já parado aqui rendendo. Porque quando você precisar, você tem um capital de giro. E geralmente todos os investimentos aí tem um de giro associado, que é um giro que chega até 30% o investimento que você está colocando no empreendimento. Perfeito. E tem um giro puro, aquele que é o giro dissociado, que é aquele giro que você só... Não, eu quero só o giro, são geralmente 1 ano de carência mais 2, ou 6 meses de carência mais 18 meses, total de 2 anos, tá? Então essas contas deveriam ser feitas, obviamente, né, pela ansiedade, pelo intuito de agilizar, eles atropelam bastante. E a conta chega, né? Chega. Infelizmente chega mais rápido do que nós poderíamos imaginar. Uma coisa que o Ildefonso, como economista, pode dizer para você é que investimento ele precisa de técnica, né? Então existe a dívida boa e a dívida ruim. É estranho dizer dívida boa porque o Brasil já tem aquela sensação de não, se é dívida não tem como ser boa, mas todas as pessoas que entendem de dinheiro sabem que um é o momento de não gastar e o outro é o momento de endividar para que haja um movimento de retorno depois, né? Qual dívida é boa, Ildefonso? Bom, é igual aquela, quando você está muito, né, em finanças pessoais, né? Quando você vê desejos e necessidades. Perfeito. Né? A gente pode traduzir isso também para o lado pessoa jurídica. Quais são os desejos e as necessidades da empresa? A necessidade da empresa, a empresa é uma roda, ela precisa girar. Você não pode travar. Então eu falo sempre quem tem um corredor de sobrevivência. O que é esse corredor de sobrevivência? Quem tem empresa sabe que é os funcionários, colaboradores, os fornecedores e os custos operacionais, né? Essas são dívidas, são custeios, né? Que você tem que pagar todo mês e tem que manter isso aí. Às vezes você contrata, às vezes você demite, mas enxuga ou não, mas a empresa não pode parar. Isso. Essa produção. A dívida boa é aquela que você está ampliando ou que você mantém os seus produtos, aquela produção sua. Por exemplo, agora, nós estamos no mês de abril acabando, esse ano está voando, né? Sabemos que o final do ano, sempre o final do ano, tem uma demanda muito forte de consumo. Sim. E você faz compra agora para chegar mais para frente, para fazer o planejamento. Caberia agora você planejar, pegar uma dívida, fazer um financiamento, ganhar na compra, porque hoje o cara ganha mais na compra do que na venda, sim, saber negociar e preparar esse aqui para o final do ano, esse planejamento, entendeu? Sim. Então essa dívida. O que seria uma dívida ruim para o empresário? Às vezes seria mais por desejo, que ele não tem aquela necessidade naquele momento, por uma certa vaidade, isso sim, atrapalha. Vaidade atrapalha a empresa, tá?
Se ele for mais com feijãozinho com arroz, trabalhando em cima, porque crise, né? Nós estamos passando e é uma crise agora que está estendendo, que é uma crise mundial, que não depende só, né? A gente, dentro do planejamento, a gente coloca como ameaça, porque você tem os pontos fortes, que é interno da empresa, os pontos fracos, que é a parte interna da empresa, dá para você corrigir, mas as ameaças e oportunidades são fatores externos. Você não consegue trabalhar isso. Você recebe as consequências, não tem como você mudar esse cenário, tem como você preparar para enfrentar o cenário, que é diferente. Uma coisa interessante que a gente está conversando aqui, e sempre as pessoas se esquecem, é que todo mundo deveria ter a reserva de segurança. Mas quem é esse que guarda a reserva de segurança? Pouquíssimos, né? Eu vou até fazer algo, né? Vou fazer um rápido intervalo, mas o Ildefonso, ele já apresentou isso aqui antes. Eu vou pedir ele para trazer de novo aquela regra básica para você gastar todo o recurso que entra. Então, existe sempre a receitinha de bolo, não, você vai guardar tantos por cento é para investimento, tantos por cento é para sustentar o que você gasta todo mês, e isso aqui fica como reserva de emergência. Vamos entender, ouvinte, se eu e você estamos acertando ou se a nossa reserva de emergência está virando picolé e sorvete no fim de semana, não é verdade? Um dia eu sentei para calcular essas saídas, vamos comer um pit dog, vamos comer um sanduíche. Meu amigo, você sabe quando você sua frio? Só de olhar o valor eu pensei, meu Deus do céu, eu tô deixando muito do meu salário com besteira. Não precisava. Então fica conosco, ouvinte, que você vai com certeza aprender hoje como você vai produzir o seu futuro e a sua reserva de emergência. Não sai daí, estamos com o especialista Ildefonso Camargo, nosso economista, e na volta ele nos ensina tudo isso e muito mais. Rápido intervalo, não sai. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Com Mesa dos Notáveis, hoje falando sobre financiamentos, crédito e planejamento financeiro. Tudo isso no cenário atual. Quem comenta conosco é o nosso querido notável Ildefonso Camargo. Ele é economista, está aqui no Mesa dos Notáveis há mais de 10 anos. Pensa, um notável que sempre frequentou essa mesa. Ele tem ou não tem algo para te ensinar? Tenho certeza que sim. E além de ser graduado em Ciências Econômicas, ele é professor universitário, tanto do Estado como em âmbito federal, e agora, né, é mestrando em Gestão Empresarial. Só para você entender, o Ildefonso já esteve aqui falando de cenários em que o dólar custava em reais R$2,80, R$1,45, e agora está aqui hoje comentando o dólar frente ao real a R$5,80, R$5,70, variando aí, né? Próximo dos R$6 que há pouco tempo bateu. E nós sabemos, tudo isso influencia a economia, influencia a linha de crédito, mas o que mais influencia a Selic e os juros está ligado à inadimplência. Então, para a gente entender rapidamente, Ildefonso, como é que funciona a inadimplência, e eu vou traduzir porque a palavra inadimplência é bonita. Vou contar para você, ouvinte, se chama mal pagador. É gente que pega dinheiro emprestado, gasta no cartão de crédito e não paga. Como é que funciona na prática para o banco calcular isso? Bom, a inadimplência ele tem esse fator também, mas tem muitas inconsequências de uma má gestão, que às vezes gera, né, por falta de recurso, o cara não conseguiu honrar os compromissos bancários, de empréstimo, né? Isso. Ou algumas situações também adversas que pode ocorrer na empresa, algum incêndio, um roubo, algum calote que ele toma e não consegue. É o efeito cascata, né? É o efeito dominó.
Então a inadimplência, resumindo, ele não vai conseguir honrar os compromissos. Isso atrapalha, aumenta o risco de financiamento para os bancos ter que cobrir esse a gente chama carteira, né? Tem uma carteira que eles falam que é a carteira podre, né? Que é a carteira que já está por vencida, mais de 180 dias, já tem aquela dificuldade para entrar na renegociação. O que o banco vai fazer? Alguém tem que pagar a conta, Sim. né? Obviamente que não vai ser o banco. Você pode ter certeza. Isso é com certeza, né? O banqueiro não vai perder dinheiro. Ele vai repassar isso, né? Sempre o governo, o empresário, todo mundo que está um prejuízo querem tirar esse prejuízo em algum lugar. Ou chega um aumento de preço, a empresa tem essa margem de inadimplência, então aumenta o preço do produto. São sempre um comparando com o outro. O que não deve fazer para você não entrar nesse canal de inadimplência aí a empresária não ultrapassar 30% do endividamento em cima da receita da empresa, né? Até não é nem sobre a receita, é o que ele sobra, que é a margem lucro, o bruto dele, porque ele tem que pagar outras contas, né? Então, sobrou X, ele não pode ultrapassar. Geralmente é 1/3, tá? Uhum. É 1/3. Um terço é a margem de endividamento saudável. Isso. É o limite. Perfeito. É o limite. Ele não pode. Se ele ultrapassar, se ele tiver mais que 1/3, comprometimento dele do pagamento, qualquer gripe vira uma pneumonia para ele. Sim. Então ele fica muito sujeito a risco e muito sensível às mudanças de mercado. Isso é difícil, porque o cenário hoje está muito incerto, tanto no mundial, né, o cenário internacional, com as variações das tarifas, né, essas guerras, principalmente Estados Unidos e China, e vice-versa. Então, eles têm a dificuldade que nós não adianta pensar, por exemplo, Goiás vai sair com lucro? Em boa parte, sim, por causa do agronegócio. Mas tem alguns segmentos que não, entendeu? Sim. Mas o mundo inteiro vai sofrer alguma consequência. Alguns países vão aproveitar. O Brasil talvez seria o melhor momento agora para aproveitar. Esse é o momento, por exemplo, de alguém que tem seu patrimônio em dólar comprar o Brasil. Ele vem para cá para poder adquirir coisas porque o real tá bem valorizado. O real tá, mas assim, pode mudar tudo. O dólar está bem valorizado. Pode mudar. Hoje o melhor negócio seu é o que você já faz. Entendi. Entendeu? Porque não adianta. Vai chegar numa fase, principalmente assim, quando você é mais jovem, você pode errar mais, você aprende, faz parte do negócio. Quando você já tem mais tempo de casa num segmento, se você alterar ou variar uma mudança brusca, você tem um risco enorme de perder tudo. Perfeito. Então vai chegar uma fase, não estou falando só de idade, mas também de maturidade de empreendimento, tá? Se você tem mais tempo num segmento, é melhor você aprimorar esse segmento de você, que você já conhece, do que você aprender uma coisa que você não domina. Sim. E evitar ficar refém de situações, sabe? As pessoas amam entrar onde elas não entendem, né? Então, assim, você vê que tá dando dinheiro, você corre lá para fazer. No entanto, você tem que ficar onde é a sua especialidade, deixar que a sua especialidade se valorize. Vou dar um exemplo muito claro. Eu vi muitas pessoas vendo aquela paleta mexicana na época que virou febre. Sim. Meu Deus, paleta mexicana. E aí você tinha uma máquina caríssima que ela fazia paleta mexicana. Porque afinal, não é um picolé comum. É um picolé, é um sorvete no palito que você coloca um recheio por dentro e fecha por fora com o sorvete. E a pessoa que fazia isso, ela vendia, enquanto um picolé normal custava R$1,50, R$2, a paleta mexicana era R$8, R$10. A gente vai se lembrar dessa época. Eu conheço amigos que criaram quiosques dentro do shopping, pensando, vou arrebentar. E do dia pra noite, a paleta mexicana deixou de ser uma sensação. E quem já tinha sorveteria sobreviveu. Se você for numa sorveteria hoje, tem paleta mexicana lá. E quem entrou só por causa da onda se deu muito mal. Em geral, o modismo dá essa consequência sempre, mesmo. Né? Sempre. Primeiro porque a parte de gestão é dedicação. A pessoa tem que dedicar. Tem pessoa que fala assim, vou abrir meu negócio, não vou trabalhar mais. Pelo contrário, vai trabalhar 24 horas. Se você não acreditar no seu negócio, ninguém vai acreditar. Uhum. Então você tem que aprender. Eu falo muito que muitas pessoas entram com dinheiro e saem com experiência, muitas coisas, entendeu? Sim. Então eles pecam, né? Se você ninguém quer ganhar experiência, né? Eu não quero ganhar experiência, eu quero só o dinheiro. Se você vai abrir, vamos supor, vou abrir uma padaria.
Trabalha na padaria primeiro, fica lá 3, 6 meses na padaria, trabalha, sente. Qualquer negócio que você for, se você não tem esse costume, não entende, aprende primeiro. Resumindo, não fica refém do próprio negócio. Perfeito. Ficou muito claro, inclusive, quando a gente percebe que as pessoas não têm a reserva de emergência. Então eu vou voltar aqui para aquela receita de bolo, porque o Ildefonso, como economista, ele é o verdadeiro especialista para te ensinar como criar a reserva de emergência. Maior desafio, minha opinião, maior desafio é não tocar nesse dinheiro. Por quê? Sempre tem algo para gastar. Sempre vai existir alguma coisa, seja ela urgente ou não. Agora é identificar o que gastar e se for necessário. Então, Ildefonso, como criar a reserva de emergência e como que eu distribuo o meu ganho entre as coisas que eu preciso gastar? Olha, esse aí é bom, é uma excelente pergunta e grande desafio, né, para responder, porque se você incorpora aí um cartão de crédito, por exemplo, eu tenho um limite de cartão de 10 mil, acabou, seu salário já virou mais 10 mil, entendeu? Sim. Tudo que é fácil, crédito que você tem, você vai gastando e vai incorporando. Então, mais uma vez, separar os desejos com as necessidades. Se você tem um prolabore, uma receita, um lucro seu, você tira aí, geralmente as pessoas tiram aí 10% para poupar, tá? Esses 10% seu, você não pode contabilizar com ele o tempo todo. Você tirou esse ganho, sim, tá? E coloca numa conta de investimento. Você tem que ter uma conta de investimento e esquecer. Se você ficar olhando muito, qualquer situação você vai achar que como funciona um cartão, né? Pô, eu tenho lá, vou usar novamente. Vou uma gastar. necessidade, vou gastar. É fazer um planejamento e que é mais importante, a família está engajada no planejamento familiar. Legal. Né? A esposa, o esposo, eles têm que estar em comum. O pensamento é único aí nesse exato momento, porque se uma esposa ou um esposo pensar diferente, não tiver o mesmo propósito, vai ser difícil alguém da família conseguir juntar. Perfeito. Tá? Então, assim, geralmente você tem uma parte da saúde, você cuida do plano de saúde, você tem a área educacional que você tem que pagar, né? Eu já te falei que não pode passar a dívida de 1/3 do comprometimento da renda, e você tem que divertir também, você tem um lazer, né? Você tem que sair, curtir, mas saber qual é esse lazer, quanto tempo eu tenho que ter para fazer esse tipo de lazer, porque não dá para você ir também todo final de semana gastar, né? E sem ter um limite. Sim. O que as pessoas devem começar a fazer planejamento agora é pegar o que sobra para eles, sobrou, dessa sobra tirar, vou tirar 10% para poupança, tá? Para fazer um caixa, preparar isso. Tem filho pequeno, se puder já começar a criar um hábito para essas crianças, em vez de dar mesada na mão, porque a criança, quando se dá mesada, ela gasta a mesada. Sim. Ela vai aprender a consumir mais rápido. Eu estou direcionando uma educação financeira. Mas se você for vou dar R$100 para uma criança. Então tá bom, dá 30, pega 70, põe na poupança para ela, põe numa linha de investimento. Eu falei poupança porque é comum para as pessoas, mas põe numa linha de mercado, de investimento. Essa criança, ao longo do tempo, ela vai ter uma receita, né? Vai ter uma rentabilidade que ela possa, lá no futuro, auxiliar na educação, em alguma emergência. Em outras palavras, é você assumir a responsabilidade de realmente guardar para o futuro. A criança não vai conseguir fazer isso, mas você consegue. Você é o educador. Agora, uma pergunta, viu, Ildefonso, porque faz sentido isso. Eu dei o dinheiro na mão da criança, a criança acaba gastando sem planejamento. Certo. Mas para ensiná-la sobre poupar, é importante dar a responsabilidade em certa medida. Então, tem que dar algum dinheiro para a criança para ela aprender a lidar com ele. Sim, mas vamos pensar no momento, qual a idade dessa criança, né? Ela ter uma noção de recurso. Sim. Né? Então, geralmente a criança até os seus 7 anos e não tem, 8 anos vai começar a entender mais. Aí você já prepara, né? E vai ensinando, esse aqui é tanto, desse tanto, X nós vamos guardar para você. Sim. Ela entendendo, criando esse hábito que ela tem que poupar. E às vezes o hábito, até para nós é difícil, tá? Se você tirar aí 10, 50 reais, 100 reais por mês, esquecer, colocar. Mas isso é cultural. Se você fizer isso, vai ser difícil uns 3 primeiros meses, mas se você começar a fazer, consegue organizar mais. Maravilha. Tá? Maravilha. Faz todo sentido e eu até acho que quando a gente
estuda, né, essa matemática financeira, que aí a gente calcula juros, a gente vai entender o seguinte: para o banco, os juros ele é muito bom, mas vamos supor que os juros reverta e venha para sua mão. Então, todo mês você pega um pedacinho e coloca, Lá na frente vira uma coisa gigante, né? Vira. É porque as pessoas elas subestimam o poder de gastar um lanche. Meu amigo, se você gastar um lanche durante 30 dias, pelo menos 4 vezes na semana, faz a conta. Você já está gastando 16 vezes no mês, 16 vezes um valor pequeno, fica grande. Agora, se todo mês você guarda esse valor, isso vira ouro. Deixa bem claro que não é, né, o tempo todo assim, a gente tem que ter um descarregar um pouco, claro, né? Tem uma parte de emoção, tem que curtir, a pessoa, né, sai com a família, não tem que fazer muita. Ele tem que. Quando você trava, por exemplo, vou sair com a família, eu tenho um limite X. Isso. O problema é que as pessoas saem sem trava. Entendeu? Ela sai assim, hoje nós vamos gastar o que der. E assim, sem um planejamento, por exemplo. Pô, se você trabalhou no final do ano, você vai para as férias, né? Vai ficar. Você tem um limite, você já poupou para aquele momento ali maravilhoso. Exato. Seu. Você não vai fazer conta, você tem só um limite, uma trava. O problema é colocar trava. Houve um stop lá, foi, bom, esse aqui é o que eu posso fazer. Não importa o que você vai fazer com ele, você pode gastar o que você quiser no momento certo, mas você não pode ultrapassar aquele limite. Perfeito. Porque se comprometer aquele limite, vai ter uma consequência maior, entendeu? E talvez aquelas férias já não fiquem tão boas assim, as consequências sejam complicadas aí. É importantíssimo você ouvir esse programa com ouvidos saudáveis, né? Trabalhe isso na sua mente para você cada dia entender melhor como que funciona tudo que a gente está falando aqui. Entendendo tudo isso, eu caminho para o final do programa fazendo a pergunta de ouro. Existe linha de crédito disponível para empresas e qual tamanho a empresa tem que ter? Vou dar um exemplo. Agora mesmo tem uma costureira nos ouvindo. Eu tenho certeza que ela está perguntando: será que eu consigo trocar minha máquina de costura? E agora mesmo tem um empresário com estoque, alguma coisa, e ele pensa assim: qual tipo de linha de financiamento pode me atender? E nós temos várias opções. Você citou aqui o Banco da Goiás Fomentos, que vez ou outra abre linhas de crédito com preço que não tem banco que ajuda da maneira como eles ajudam. Mas é preciso fazer o processo da audição, né? Tem que fazer lá a auditoria para poder limpar tudo que tenha no meio do caminho para dar certo o empréstimo. Sim, não, a Goiás Fomento é uma agência aí do governo. Ela tem essas linhas de crédito principalmente para micro e pequenos empresários aí que queiram obter recursos. Sim. Hoje você pode pegar, quem é MEI, né? Eu te falei, pode pegar até R$30 mil. Isso. Aí você tem limite dentro da Goiás Fomento até R$2 milhões. Você pode pleitear linhas próprias da própria agência de fomento para capital de giro, para investimento. E linhas de repasse, que ela repassa a linha do FCO, ela repassa a linha do Fungetor e repassa também a linha de inovação. Sim. Então, o que eu falo é o seguinte: não precisa criar muitos travas nesses caminhos aí de vocês. Vai direto à agência, liga lá na agência, procura o próprio banco que vocês têm relacionamento e procura informar. Se você tem mais de 2 contas, 2 bancos, não feche com o primeiro. Consulta os 2 primeiro, comece a pesquisar a taxa de juros para não cair na primeira emoção. Vê com carinho para você sobreviver a tudo isso, né? E uma coisa que eu queria ouvir do Ildefonso também: se por acaso a pessoa não entendeu o que é o bom endividamento, não faça dívida? Não, é assim, hoje se você puder, olha só, para crescer tem que fazer investimento. Sim. Não quer. Tem gente que fala, nunca peguei um dinheiro, aí quando já chegou no escritório muitas vezes, a primeira vez que vou pegar, mas geralmente já tá quase nos finalmente, entendeu? O dinheiro é cultural, você tem que trabalhar com recurso de terceiro, você vai pegar um dinheiro sabendo onde você vai colocar, o que vai te dar retorno. O que você não pode é, às vezes, usar todo o seu recurso próprio, imobilizar esse capital, lá na frente, como qualquer economia, qualquer empreendimento, quem tem empresa sempre está precisando de recursos, vai precisar para ampliar, precisa pagar ter uma oportunidade, ter um fornecedor que está vendendo a matéria-prima com desconto, sempre. Então é você trabalhar com crédito consciente. Essa é a melhor palavra que tem, crédito consciente. Eu estou pegando o dinheiro e a pergunta que eu faço, eu vou devolver para o empresário.
esse dinheiro vai me dar quanto de retorno? O que esse dinheiro eu vou ganhar? Estou pegando ele para quê? O que eu vou fazer com esse recurso? Entendeu? Se ele te responder, olha, eu estou pegando esse dinheiro aqui porque eu vou construir e eu não vou mexer no meu, e essa construção eu vou demandar mais tempo, e esse dinheiro que eu tiver aqui eu posso comprar, circular a mercadoria, circular o produto, vai me dar mais retorno. Entendeu? Perfeito. Isso seria importante. Faz muito sentido e eu acho que dessa forma a gente fecha com chave de ouro o programa. E o Defonso, se por acaso o cenário der uma piorada, é preciso sempre ter o auxílio de um especialista. Qual a sua leitura para os próximos meses? Olhando a economia como ela está e a questão de juros, pela divulgação do Copom, a gente sabe que ainda vai ter um período de Selic alta. O que eu falo para vocês, empresário, é mantenha a constância, entendeu? Vocês já passaram por várias turbulências, não vai ser diferente agora para frente. Mas eu falo que mantenha a fé, credibilidade no seu próprio empreendimento e muita vontade de crescer. Que aí as turbulências vocês vão superar com empenho, com trabalho, não vai ser nada fácil, como nunca foi para nenhum que iniciou uma empresa. Com muita certeza. E fique em paz porque em algum momento melhora o tempo. Sempre, sempre. Sempre volta, né, Defonso? Ó, em 10 anos comentando no Mesa dos Notáveis, mais de 10 anos, já teve de tudo para comentar, né? Todos os cenários aqui a gente já falou e com certeza todos eles sempre passaram. Então esperamos que esse próximo... Até o confisco da poupança passou? Passa tudo, tudo passa. O pessoal colocou dinheiro na poupança, veio o Fernando Collor, limpou a poupança do Brasil e agora nós estamos vendo aí que a gente precisa cada vez mais aprender a lidar com dinheiro. Tá tudo certo, vamos pra frente. Bora. Vamos adiante. Querido Defonso Camargo Júnior, nosso economista, graduado em Ciências Econômicas e também professor universitário, ele que é mestrando em Gestão Empresarial e notabilíssimo do nosso programa, que vem aqui há tantos anos. Obrigado pela presença. Se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como que eles fazem para te achar lá? E desde já, muito obrigado, Defonso. Eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez aqui, aprendendo também, né? Quando você discute aqui, você aprende muito com vocês aqui. A Valorimex vai completar 20 anos, que é a nossa empresa, né? Empresa na área de captação de recursos e consultoria empresarial. Então, no Instagram tá a Valorimex e na internet é valorimex.com.br também, vai ter um .com, que provisoriamente a gente está alterando o site. Mas esse aí, em breve estará o site, mas no Instagram, tá? E no escritório é 3941-5714. 3941-5714, fala direto na Valorimex. Isso. Muito obrigado, Ildefonso. Sempre uma alegria. Tá vendo, ouvinte, por que você não pode perder o Mesa dos Notáveis? É aqui que você é auxiliado e não tem jeito. Dica do especialista é dica do especialista. Faz muito mais sentido quando um especialista fala. E eu agradeço. Fico até mais em paz, porque sempre existe aquele que é o da teoria do caos. Mas vem o Ildefonso aqui e conta, fala, olha, o mercado ele é assim, sobrevive quem tem constância. Aí acabou. Tá dado o recado. É exatamente isso e ponto final. Um abraço pro Ildefonso, todos que nos ouviram. E amanhã, nós temos o fim de semana, mas semana que vem, na segunda, nós vamos estar de volta com Mesa dos Notáveis. Sempre com um novo tema para te abençoar. Eu te espero. Forte abraço e até lá. Tchau. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30. Informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado.